Que belo dia para viver a abundância. Que dia perfeito para a gente viver a abundância. Como que a gente poderia descrever a abundância de um jeito simples? Porque a abundância é simples, logo que a gente vê tudo que vê com esses olhos. O simples fato da gente poder ver que muita gente não tem o poder da visão, outros são cegos mesmo por natureza. Muito mais do que a gente poder ver esta abundância é entender e descrever a abundância como uma percepção elevada. Descrever a abundância como um sentido extra, por isso que a gente ancorou que a abundância seria nosso sexto sentido. Para que a gente se permitisse experimentar profundamente o fluxo de Deus, a generosidade de Deus. E não tão somente a generosidade de Deus, mas a generosidade subjacente de toda a criação, ou seja, de tudo que é regido por Deus, criado a partir dele, ou seja, abundante. A abundância, ela bem ancorada, ela nos encoraja. Ela nos encoraja a termos força suficiente para estarmos abertos a viver este sexto sentido. E mais do que estarmos abertos, mais do que esse encorajamento, a gente está disponíveis para experimentar a abundância, experimentar mais da abundância. Logo, quando a gente experimenta tudo isso, a gente começa a manifestar. A gente manifesta coisas físicas, a gente manifesta um profundo senso de interconexão. Olha como a abundância coloca a gente nesses lugares poderosos, ou seja, a gente consegue abundar de uma forma física, financeira, intelectual, espiritual. E também podemos, claro, de acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com o nosso senso de aprofundamento sobre o tema, a gente consegue abundar sobre a interconexão de nós mesmos, como seres humanos, e interconexão com tudo que nos rege. Porque não é tão somente Deus que nos rege. Uma gama de ordens e de hierarquias espirituais que estão aqui aguardando minimamente a gente se elevar em consciência. Porque cada nível hierárquico se eleva de consciência à medida que níveis baixos de existência, que no caso, baixos entre aspas, tá? Que é a parte carnal, ou seja, nós como humanos, nós precisamos entrar nesse circuito, nessa interconexão de que à medida que a gente evolui, que a gente liga pontos, que a gente entende coisas e que se a gente se desprende de outros conceitos, dogmas, enfim, a gente sobe degrau. E outros níveis que estão aqui nos dando amparo, nos dando suporte e derramando informações, também evoluem com a nossa evolução. Um dia foi me dito assim, eu na verdade fiz essa pergunta, por que eu? Por que sou eu que ancoro isso? Pra que isso? Qual é o resultado na vida das outras pessoas? Eu tenho tanta dificuldade de talvez ser compreendida na minha pequenez. E aí, claramente, Micael me disse, não se preocupe com os resultados
dos outros. Faça só sua parte. Faça aquilo que você dá conta de fazer, mas faça. Porque o que está em jogo não é a evolução do próximo, da qual você derrama a palavra, o verbo. O que está em jogo é sua própria evolução. Logo, se você evolui, eu evoluo aqui. E eu falei, não é possível. Se eu sou regida por você, se eu falo aquilo que você me manda falar, se muitas das vezes eu percebo que você está dentro de mim, falando a partir de mim, com a minha voz, me usando, com corpo, alma, espírito, tudo num pacote só, como que eu, na minha pequenez, na minha ignorância espiritual, e muitas vezes na minha ignorância de pensamentos mesmo, de ações, enfim, de vida comum, como que o simples fato de eu evoluir faz de você uma ordem espiritual, uma consciência tão elevada, evoluir também. E ele foi muito pragmático, dizendo, se acalme nisso, porque essa resposta você não precisa ter. O que a resposta ou a ordem que você precisa seguir é, faça aquilo que você precisa fazer. Ponto. Aquilo que é ordenado a ser feito. Ponto. E cada obediência que você exerce, você evolui. E cada milímetro que você evolui, eu evoluo como consciência. E eu tô dizendo tudo isso, gente, porque isso é um princípio da abundância. É o que justifica a própria abundância em si. É receber para dar. Então eu recebo ordens e dou a partir disso. Logo que eu dou, eu recebo. E logo vocês que recebem, o simples fato de vocês estarem aqui, vocês estão me dando a presença de vocês, a oportunidade da troca. E a gente vai costurando e alinhavando o princípio da abundância. Nós estamos aqui para reconhecermos a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira natureza. A gente está aqui para reconhecer a nossa verdadeira natureza. A gente não está aqui por nenhum outro motivo. E nossa verdadeira natureza, ela tem que ser uma página em branco. Não dá para a gente vir para encontros desse nível, acessos espirituais desse nível, derramamento de um verbo muito claro deste nível, com um caderninho escrito de ontem, de anteontem, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Ou seja, não dá pra gente carregar tudo que a gente conheceu um dia, entendeu um dia, escutou um dia, estudou um dia. Pegar todo esse pacote de informação e tentar trazer toda essa informação aqui para dentro. Eu não estou falando de pegarmos as informações que nos trouxeram até aqui e jogar fora. Não é isso. Mas não dá para trazê-las aqui para dentro. Porque o que a gente vive aqui, tem vivido, é a verdadeira energia da abundância. É o acesso à abundância. É um desbloqueio, de fato,
do nosso verdadeiro potencial criativo. E criativo é de criação, de criadores que somos, de filhos criadores. Nós estamos aqui vivendo um desafio, que é deixar tudo que a gente diz que conhece ou aprendeu um dia, um tipo de mentalidade que envolve muitas escassezes dentro dessa mentalidade que a gente carrega, deixar essa mentalidade para acessar uma outra mentalidade. Eu dei um nome há muito tempo atrás, que a gente fez um programa, enfim, que era Mentalidade Evolution, Mindset Evolution. E todas as minhas coisas se chamavam assim, Mindset Evolution. Acho que a Yara talvez até lembra disso. Então, é um desafio, eu sei que é um desafio para todos vocês. Para mim também foi um dia. Mas se a gente quer viver a abundância de um novo tempo, de uma nova vida, de um novo olhar para as coisas, a gente tem que deixar a nossa mentalidade escassa, muitas das vezes desatualizada, que maravilhosa, gratidão mentalidade, essa mentalidade pregressa, porque é ela que trouxe nós aqui. Eu não excluo ela, eu não sou ingrata a ela, pelo contrário, eu sou muito grata. Porque vocês não estariam aqui buscando este nível de conteúdo se vocês não tivessem já uma mentalidade aquém da maioria. Mas é um desafio a gente deixar essa nossa mentalidade, que já é um pouco mais expandida, elevada, para ir para uma outra mentalidade. Ou seja, um quanto a mais, exponencialmente maior, que é uma mentalidade abundante. Hoje é um dia que eu encorajo vocês a mudarem todas as percepções que vocês têm de tudo, todos, e eu me incluo nisso. Para a gente trazer luz a qualquer sentimento que está limitando vocês em algum nível. Não vai dar para a gente ir para a perfeição que está aí quarta-feira carregando um outro tipo de mentalidade. Vai ficar insustentável. E eu falo isso, meus irmãos, com o maior amor do mundo. A gente vai ter que entrar no mesmo fluxo, no mesmo alinhamento, na mesma interconexão, ou seja, na mesma página branca, zerada. Porque o Deus abundante que se faz presente nessa nossa conexão chamada Casa das Águas, chamada Águas de Micael, que são só os nomes por detrás de tudo que a gente vive aqui, desse olho no olho que a gente vive aqui. A abundância que Deus tem nos concedido, ela não pode caber em conceitos, em crenças, em padrões, pregressos. Não dá. O que é apresentado aqui para nós, e eu me incluo porque eu também sou uma aluna de mim mesma, é algo que não tem padrão. É algo que
ultrapassa o limite de qualquer entendimento, de qualquer conceito, de qualquer coisa que a gente queira trazer aqui para dentro. Aqui na Casa das Águas, abundantemente, nós temos a possibilidade de ter um estado, muito entre aspas, construir um estado, uma postura de quase nus. Aqui a gente não precisa carregar nada. Nada. E eu arrisco dizer que isso só poderia vir para mim, porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa que não me prendo a nenhum tipo de crença, nenhum tipo de padrão. E todo o tempo que eu vejo que estou dentro de algo que está tentando ser enquadrado por mim mesma, eu vou lá e disrupto, eu vou lá e quebro. Porque aqui é um rio de água viva. E eu falei disso ontem. Sobre isso ontem. Então não dá para eu ser uma barreira deste rio de água viva. Não dá. Mas Mari, por que é que está sendo dito isso? Porque a gente tem que ancorar de fato a interconexão da abundância. A gente tem que ancorar esse estado de interdependência nossos e nós individualmente com o todo. Ah, mas é muito difícil de entender, é muito confuso, enfim. É difícil entender ou confuso, ou até a Déia usou o termo hoje engessado, para cada um de vocês que quer traduzir o intraduzível, não sei se existe essa palavra, que quer entender aquilo que não é entendível, também não sei se existe essa palavra. Aqui, gente, eu sei que vocês estão vivendo isso, porque não é possível não estarem. Um milésimo disso que eu vivo. Aqui a gente enfatiza a importância do reconhecimento de Deus, da confiança em Deus. E isso não está muito longe. Não está muito longe. Porque se a gente for ali na esquina, numa igreja, vai falar de confiança em Deus, vai falar de reconhecer Deus. Vai falar de que o propósito que Deus tem na sua vida você tem que confiar, você tem que se encorajar e escutar e ouvir. Não está muito longe. Só que a diferença daqui para lá, e não tô comparando, eu sou uma pessoa que odeia comparações. Porque eu não carrego nada. Comparação é assim, a gente carrega uma informação de uma coisa, que é o que eu acabei de fazer, carrega uma coisa e compara com outra nova que você tá vivendo. Assim, não tem comparação. Eu comparar essa roupa minha de 5 anos com uma roupa nova da Zara, que eu comprei hoje. Não tem comparação. Isso aqui tá usado, cheira usado, tá gasto com a roupinha nova, cheirosa, corte impecável. Não tem comparação. Então, trazer uma coisa velha para uma coisa nova, fresca. O que tem aqui é a gente viver o frescor do novo e se abrir a isso.
E o mais, lá que está sendo dito XYZ, e aqui está sendo dito o mesmo XYZ, qual a diferença desses dois ambientes? Você tem uma regência. Você tem alguém que você precisa, enfim, vou falar entre aspas, obedecer, ou seguir, ou ouvir. Aqui, você tem a si mesmo. É praticamente você tá bebendo de si mesmo. Talvez seja isso que tá um pouco dando ruído aí em vocês. Porque vocês estão bebendo de si mesmos. Logo, quer beber de si mesmo? É você entender que você é Deus. Que você é Micael. Que ontem você ancorou e quarta você vai beber de Cristo. O retorno dele. Para mim, além de disruptivo, assim, o quão abundante é isso? É abundante demais. É o sonho de muita gente. É viver o que a gente está vivendo. Só que, volto a dizer, não dá pra gente trazer informação de trás e botar nesse frescor da manhã, né? Nesse frescor do que é o que a gente vive aqui. Dá pra gente viver a abundância. E a abundância tem nos convocado a gente trocar a mentalidade, a gente viver essa experiência. Ela tem nos encorajado a gente continuar explorando a profundeza dela mesma. E aí a gente cocriar. Porque, gente, eu já vou abrir o microfone de vocês, porque este é o caminho para a verdadeira liberdade e realização. Acreditem ou não, gostem ou não, encontrem esse caminho ou não, mas ele é a abundância. Bora conversar? Quem vem? Ontem a Yara ergueu a mãozinha, depois de muito tempo que eu vi que a mãozinha tava acesinha assim, só que tava naquela energia. E a gente tinha combinado da gente falar um pouco hoje. Eu troquei umas ideias com a Deia, e Deia, te peço perdão que eu não consegui dar continuidade. E aí prometi pra gente talvez falar aqui à noite. Enfim, a gente precisa, se é que precisa, né? Estarmos nessa página em branco. Mas Mari, a gente vai escrever essa página? Se eu perguntar agora, assim, a gente vai escrever essa página? E aí a minha resposta que vem é assim, vai ser uma página de uma linha só. Sabe? Escrito numa linha só. Não é aquela coisa que, não, vocês vão escrever, né? Escrever histórias. Não, é uma página de uma linha só. Porque amanhã você pega uma página em branco e escreve uma linha só. É quase que isso. Ah, é fácil? Não, não é. Mas também nós não podemos mais estar limitados no difícil. Deia, se me permite, eu vou começar com o nosso assunto, né? A Deia colocou hoje que teve um insight, aí você me corrige. Teve um insight, né? Uma canalização, enfim, uma visualização, acho que em sonho, de que Deus deveria estar mais abrangente, né? Assim, ser chamado de outros nomes. E aí
Eu já ouvi isso, Déia, por isso que eu te respondi ali tão prontamente, quando eu li a mensagem. E acho que até alguma live que você não estava, eu falei sobre isso. Vou ver que live que é. Foi agora na Nova Era. Sobre a gente tentar traduzir Deus em várias línguas, em vários jeitos e tal. Claro que cada religião, cada filosofia fala em nome de, né? Ah, chama isso, chama aquilo e tal. Eu entendi a profundidade da tua pergunta. Só que eu também quero que você entenda, e todos nós possamos entender que Deus é um só. Não existe vários nomes para Deus. Tá, se você quiser acrescentar? Tá. Deus é um. E aqui em português é Deus. Logo quando a gente fala Deus, todo o nosso sistema operacional, cerebral, químico, isso é científico, já é comprovado cientificamente. Existe um ponto específico na mente. Uns acham que é a glândula pineal, outros não se sabe ao certo o ponto, mas acende um ponto na mente quando você fala Deus. Quando você fala Jesus Cristo, também acende. Eu não sei te precisar se é um ponto, o mesmo ponto, ou se é uma área que acende quando a gente fala Jesus Cristo. Ou seja, todo o nosso sistema já é codificado para Deus e para Cristo. Então não tem como negar. Não dá pra gente negar. É inegável que isso acontece. Agora, a gente tentar traduzir ele, eu acho que só piora as coisas. Traduzir no sentido, eu vou dar um exemplo meu. Eu falei com a professora, com a diretora da Júlia, na época do Halloween. E eu falei, a Júlia não vai na escola nos dias que tiver Halloween, porque eu não compactuo disso, eu acho desnecessário. Enfim, e até onde eu consegui orientar ela, segurar ela nesse sentido, ela não vai. E na verdade aí a diretora me falou, não, quem tá fazendo todo esse barulho são os próprios pais. E eu fiquei mais assustada ainda, e porque a diretora da escola também não curte isso. Aí eu falei assim, por que vocês então, ao invés de fazer o dia do Halloween, vocês não fazem o dia de reconhecimento de Deus? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de vocês falarem para as crianças que existe Deus. Ou simplesmente cantar uma musiquinha. Ou falar que Deus é um pontinho na mente. E a diretora me falou assim, não, nós não podemos fazer isso. Porque cada um tem um Deus, cada um acredita num Deus, cada um vem de uma religião. E aí Deus para uns é o universo, Deus para outro é não sei o que, Deus para outro é o orixá, Deus para outro é não sei quem, Deus para outro é o próprio pastor da igreja. Ela me deu essa resposta. E eu falei, fulana, Deus é Deus. Você acha que ele tem tradução, porque Deus criou o universo, então ele não é o universo. Foi ele que criou. Deus criou o Umbanda, o orixá, não sei quem, então ele não é Deus. Deus é Deus, Deus é um... E eu fui discorrendo sobre isso, ele é um ponto na mente, nanana. E aí no final ela falou, meu Deus, você me deu uma aula e mudou toda a minha percepção. Eu falei, então, dona diretora, você não reproduz aquilo que é uma santa ignorância. Porque eu já ouvi várias vezes, e eu acho que até eu me corrompi nisso. No começo, meio ali das águas de Micael, eu vim muito nessa essência. E depois eu fui me polindo, porque eu falava, cara, as pessoas não vão entender, vão achar que eu sou uma religião, vão achar que eu tô querendo colocar as águas de Micael assim, como, sei lá, uma seita ou... Sabe, eu esqueci a palavra, tipo convencer, colocar coisa na cabeça da pessoa.
Eu falei, não. Aí eu fui me polindo e fui também tirando Deus da história. Não falava de Micael, não explicava sobre Micael. É pregação. E aí, se vocês forem olhar lá o site, o nosso site, assim, ele é lindo, ele é bem escrito, tal. A gente contratou uma copywriter na época para traduzir todos os minhas vontades, assim, né? Aquilo que queimava dentro de mim, mas pouco se é dito em Deus. Por causa disso, nós vamos falar de Deus e as pessoas vão entender o quê? Não, vão entender que Deus é Deus. E que a água de Micael é a água de Deus. E que Micael é o Filho Criador. Micael existe, é um nível de consciência e ele é formado pelas nossas consciências. Jesus Cristo existiu, retorna como Filho unigênito, também Criador. Esses caras, desculpa, os caras entre aspas, eles existem. E eles não têm outro nome. Eles chamam isso. Então não dá pra gente não nomear aquilo que tem nome. Ou traduzir aquilo que tem um nome. A mesma coisa falar Deia, agora não é mais Deia. Vamos falar, não sei, outra coisa. Mari não é mais Mari. Vamos falar outra coisa. Tipo isso. E também não é universalizar a coisa. Não, então Deus é o universo. Não, o cara criou o universo, ele também não é o universo. Ele criou o universo e tudo se fez a partir disso. Então, Deus é Deus. Jesus é Jesus. E não dá pra gente não explorar isso e falar disso. Quer falar, Deia? Oiê, tudo bom, gente? Bem. É novo isso, Mari. É novo. Ter a consciência de Deus total em cima e as outras consciências embaixo é novo pra mim. Os outros nomes de Deus serem, entre aspas, menos que Deus. Entendeu? Entendi. É novo pra mim. Pra mim, era uma coisa unilateral, assim. Assim é novidade. Sabe? A cabecinha de Deus aqui e o resto ali é novidade, não é novo. É novo. Assusta um pouquinho. E é assim. E assusta um pouco. Um pouco. E é, na verdade, assim, Deus é Deus, né? E é mesmo se você perguntar, o Thales tinha uma questão que era assim, mas quem fez Deus? É aquela questão ignorante, é aquela pergunta de ignorante. Porque não há resposta. E se você pergunta para o próprio Micael, ele te chama de ignorante, porque não tem este tipo de resposta. E não precisa ter. Porque se você não compreende que Deus existe quase que na fisicalidade, por isso que eu falei para vocês assistirem lá Urântia. Lá eles explicam. Deus é uma matéria. Micael é uma matéria, não é física, não tem carbono, mas tem sílica. Silício. Tanto é que as águas de Micael, se vocês olharem lá, é que vocês estão sem as garrafinhas lá. A água de Micael, o composto básico dela é sílica. Onde eu tive a maior percepção de que estava acontecendo uma transformação em água na minha estrutura física foi lá no Jalapão, no Tocantins, onde eu mergulhei naqueles fervedouros. Eu saí de lá e o Thales, ou alguém tirou uma foto minha do Thales. Eu tava outra pessoa. Eu tenho uma foto, eu olho assim, eu antes e olho depois. Eu tava outra pessoa e eu falei, o que é que tá acontecendo?
A gente saiu de Tocantins, começamos a migrar ali para Bahia, andamos 1.000 quilômetros de carro, e eu assim, Deus, o Micael não existia para mim naquela época, Deus, tá acontecendo alguma coisa, e eu, na verdade, eu não ouvia, eu escrevia, e eu não tenho o caderninho, escrevia no caderninho, vocês estão sendo transformados em água, e vai, e eu não falei, água, tá bom. Quando a gente canalizou as águas de Micael, que foi explicado o porquê das transformações, foi explicado a transformação em sílica. E falou, a água de Micael contém sílica. Então, vocês colocam isso na informação. Então, todas contêm sílica. Ou seja, estou explicando tudo isso porque Deus, na sua matéria, contém sílica. Mas, gente, isso aí é um negócio assim que... é bom de saber? É bom de saber. Mas tá aqui, na vida prática, hoje, aqui. Ali, na criação da Júlia. Entende? Eu, Deia, vivi muito tempo nessa coisa aqui, ó. Querendo entender, acessando, entendendo, acessando, entendendo. Só que aí, na hora que eu descia, tava a vida aqui rolando. E aí ficou insustentável por anos. Insustentável viver. Até um dia que eu falei, eu preciso desplugar daqui. Porque eu não tô vivendo lá no paraíso. Eu tô vivendo na terra. Eu tô querendo dizer isso assim, porque... é legal a gente saber, é legal, vocês vão assistir lá Urântia, é legal ver tudo aquilo, é legal, porque aquilo abre a consciência... abre a percepção, liga pontos, leva a entendimentos maiores, tá? Mas você fala assim, uou, tá? Mas aqui no dia a dia, assim, no preto, no branco. Entende? É novo pra você? É novo, tá? Conhecimento. Ok, talvez você vai pegar esse conhecimento, vai plugar com a experiência que você tá tendo, vai validar e vai falar, tá, que incrível isso. Uou! Tá bom. E o que é que você vai fazer com isso? Ponto. Fala. Então, eu tive um sonho ontem. Do tamanho da consciência de Deus. Que eu acho que, nossa, meu Deus, é enorme. Assim, gigante. Que eu falei, mas só com o nome, como a gente vai atingir todo mundo? Só com o nome não tem como atingir o mundo. Tem que, na minha percepção, tinha que entrar com os nomes existentes, vertentes. Porque fica mais fácil das outras pessoas acessarem. Foi isso que veio pra mim. Assim, eu não sei da onde, como e porquê. Veio. E também veio o tamanho que é muito grande tudo, gente. Assim, ontem eu vi, senti, sonhei, fiquei com medo. É abundante. Abundante de todos os lados e sentidos. Eu achei que eu consegui, ir pro universo lá em cima mesmo. Pro cosmos. Perfeito. Eu falei, Deus, com um nome só Deus, assim, não tá pequenininho, não. Assim, eu falei, tem que ter vários nomes, sei lá, não sei. Se é certo, se é errado. Mas só sei que foi isso que veio ontem pra mim, forte. Se a gente for fazer uma análise rápida, vários nomes já tem, né? Entende? O que eu acho que pouco tem é este entendimento que é único, e isso é muito, muito dito na Bíblia, assim. Jesus, que é Micael, e que Micael é aquele que é como Deus, veio para isso. Uma parte da missão dele foi: nós temos um único Pai. E vocês só vão chegar ao Pai através de mim. Porque Deus tem uma dimensão tão grande que nós, na terceira dimensão, a gente não consegue visualizar. Não consegue conceber. Não é nem visualizar, é conceber.
Por isso que Cristo se fez homem, para aproximar de nós mesmos, né? E aí você tem uma referência. Você tem uma referência. Então, toda nossa referencial de Deus é o filho dele. Porque o cara existiu. E eu acho que talvez tenha dado ruído de ontem para hoje, e eu estou sentindo esse ruído, e eu sinto de inúmeras formas aqui, assim, realmente acessando informação, e eu entro no campo de vocês e vou colher informações, é a gente conceber de fato. Como que eu vou poder dizer isso? Entre aspas, que Deus se apequenou, se engarrafou e está sendo bebido por nós. É como se a abundância tivesse vindo num gole de água, sabe? Mas eu ainda volto a dizer assim, mesmo todo esse esclarecimento, eu acho que ele é muito válido. Mas mesmo eu esclarecendo, ou vocês entendendo, ou vocês acessando, a gente não chega perto daquilo que é. O que mais me preocupa, se é que me preocupa, é o que a gente faz com isso. E eu tava aqui um pouco antes da reunião, tava vendo o Instagram e me subiu um perfil, vou compartilhar depois, não lá na comunidade, vou compartilhar lá no nosso grupo mesmo. Que eu achei fenomenal, que é mais um pouco dessa frente do que é que a gente faz com aquilo que a gente acessa, ou com aquilo que a gente está aprendendo aqui. O cara, pelo que me parece, ele é cristão e ele faz uns vidinhos assim, ele vai nos pessoas de rua, gente que tá bem mais na rua, assim, eu quero que vocês assistam lá. E aí ele dá o banho no cara, ele raspa o cabelo do cara, ele veste a pessoa inteira e tal. E aí eu falei, caraca, eu vou compartilhar isso daí com o pessoal. Porque isso pra mim é uma ação. E isso me fez lembrar um dia, morava em Catanduva, a gente tem uma chácara lá, o Thales tem uma chácara, e a gente andava de bike. E o Thales falou, a chácara fica um pouco... Hoje tá quase que na cidade, assim, mas fica um pouco afastada. E a gente sempre foi andar de bike, né, mountain bike, na areia, na terra e tal. E a gente tava andando de bike no meio do canavial e tal, aquela pauleira de bike. E aí eu vi uma pessoa. Tava assim, agachadinho debaixo da árvore, um arbustinho assim. E o Thales não viu, porque ele passou muito rápido e eu gritei, amor, volta. E eu já parei a bike. E aí o cara tava um pouco ensanguentado, não sei o que, aí eu falei, tá tudo bem? Ele falou, tô morrendo de sede. E eu falei, de onde você vem vindo? E ele tava desorientado, ele falou, eu tô vindo de um lugar e tô indo pra outro, mas ele tava do outro lado da cidade. Aí eu falei, tá, tô aqui, peguei minha garrafinha da água da bike, dei, o Thales nisso voltou, e eu falei, amor, o que vai fazer? Ele falou, não sei. Aí nós tentamos colocar ele na bike, mas você via que ele tava meio desfalecido, assim, ele tava sem energia, ele tava desidratado, sei lá quanto tempo ele tava andando. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, o senhor fica com essas 2 garrafas de água, toma essa água, a gente vai voando de bicicleta até na chácara, nós vamos pegar o carro e vamos voltar aqui. Você vai ficar aqui, eu vou ficar aqui. Aí eu falei, você sabe seu nome? Ele falou assim, eu me chamo Jesus. Aí na hora eu falei, ele deve estar de brincadeira. Aí eu falei assim,
Não, fala sério, como que o senhor chama? Ele falou, Jesus, e falou o sobrenome dele. Aquilo lá, eu falei, meu Deus. E nós estávamos numa fase, eu e o Thales de vida, assim, muito difícil, a fase de vida, com as Águas de Micael. A gente tinha acabado de quebrar nossa empresa. A gente tinha investido uma grana pesada nas águas, a gente tinha feito o laboratório das Águas de Micael, isso tudo em Indaiatuba. Um laboratório perfeito, com tudo, todo o regulamento que vocês possam imaginar, que não foi fácil tirar, vigilância sanitária e tal, porque não tem, né? Não tem um KNAI para fazer água de Micael, água. A gente não põe nenhum aditivo na água, né? Então ela não tem conservante. Enfim, tinha 4 funcionários, a gente tinha contratado uma agência em São Paulo, caríssima, caríssima. Na época, assim, era 50 mil reais, era muito dinheiro. Era muito dinheiro para aquela época, sei lá, há quase 10 anos atrás, sei lá, 8 anos atrás. O laboratório do jeitinho que eu tinha imaginado, a casa do jeitinho que eu tinha imaginado, apareceu, a gente alugou e vai. E a gente pegou esse dinheiro de herança, porque o pai do Thales tinha falecido, super novo, de câncer, um câncer terrível, e tinha deixado uma grana, e o Thales falou, não tenho dúvida, vou pegar essa grana do meu pai, e nós vamos ancorar nas águas, e vai. Por fim, tudo aquilo que a gente armou, que a gente imaginava que era aquilo que ia fazer a gente crescer, como Águas de Micael, caiu por terra, a gente quebrou, a gente tinha que voltar para Catanduva, a gente desmontou tudo, enfim, despedi funcionário, voltamos nós para morar na chácara com a minha sogra, porque a gente não tinha um puto, realmente um puto. Então tava uma fase muito doída, daquele sonho todo ter desabado, e aí eu falava, mas eu não tenho um negócio de Deus, Deus tá me desamparando, Deus não, Micael, onde você tá? Nós fizemos tudo que a gente achou que era para fazer e a gente quebrou e tal, sabe, era um desespero mesmo. E aí a gente orava muito de manhã, assim, e foi pela manhã, quando a gente saiu de bike, encontrou o tal do Jesus, lá no meio do nada, ensanguentado. Eu fiquei de bike, porque eu não tive coragem de deixar ele lá. Eu fiquei, isso já era quase que meio-dia, sei lá, um sol. Eu fiquei ali com ele. Ele quis levantar, ele levantou, ele foi pro meio do canavial e eu falei, não vou poder conter ele. Depois eu vou vendo ele daqui. E aí ele foi, tropeçou, caiu no meio do canavial. Eu fui lá, peguei ele, coloquei ele de novo sentadinho. Por favor, o senhor fica aqui, meu marido tá voltando, tá? E o Thales demorou, porque a gente tava longe. E veio com o carro, nós colocamos ele no carro, levamos pra chácara, demos banho. O Thales cortou o cabelo dele inteiro, pôs uma roupa e levou ele para a cidade. E andou com ele na cidade para ver se ele se localizava onde ele estava. E ele falou assim, eu vivo na rua Maranhão e tem uma pessoa, uma senhora lá que me ajuda muito. E aí o Thales falou assim, olha, nós estamos em tal rua, você consegue localizar essa casa? E o Thales foi na rua Maranhão. E aí foi devagarzinho, ele localizou esta casa aqui. Gente, a pessoa que adotou o Jesus, ele era um jovem, ele tinha 40 e poucos anos. É tia do Thales. Ela era merendeira, fazia bolo, faz bolo. Hoje não mais, porque ela tá bem velhinha, fazia bolo. Ou seja, tia do Thales. Tia do Thales, é a dona Tereza. Tia Tereza que ele fala. E aí o Thales falou, meu Deus, na casa da tia Tereza, abriu lá. Tia Tereza, a senhora conhece o Jesus? É Jesus mesmo que ele chama, gente? Ela falou, é o Jesus. Jesus, onde você estava? Que eu tô te procurando, você tá sumido faz 3, 4 dias. E a tia Laura dava comida para ele e tal. E a tia Laura explicou quem ele era. E aí ele foi recobrando a memória e ele perguntou quem eu era. E eu falei, eu sou fulana. E ele falou, nossa, teu sobrenome May, você é neta do seu Irani May? Eu falei, sou. Ele falou, seu avô morreu? Morreu. Eu trabalhei com seu avô em tal lugar. Eu falei, meu Deus. E eu tinha 15 anos de idade. Eu sou muito grato pro seu avô. Seu avô me ensinou muita coisa na vida. E aquilo eu fui falando. Falei, meu Deus. Por fim, eu não sei o Jesus que fim deu, se ele morreu. E a tia Laura falou que ele bebia muito. E talvez acho que ele usava droga. E ele tinha algum problema psiquiátrico também. Porque ele, né, ele
Ele se perdia mesmo. Mas eu tô contando tudo isso porque tem a ver com o vídeo que eu vou mandar para vocês seguirem. E que tem a ver com a ação que a gente faz diante a toda essa informação que a gente está colhendo. Que para alguns é uma informação nova. Nova no sentido, né, ideia de nova conexão. Né? Assim, que nem você falou, eu tinha essa ideia toda, mas é novo, talvez o linguajar. Talvez o jeito que você entendeu para agora. Mas eu tô contando tudo isso porque assim, o que é que a gente faz com isso? Como é que a gente pode agir sobre isso? Lembra que eu contei ontem que eu fui em um determinado momento ali da mentoria, fui falando o que cada um tinha que fazer e ninguém fez aquilo que tinha que ser feito? Ou seja, vocês, dentro de tudo isso que a gente está vivendo, dentro dessa experiência interna de assumir que vocês são Deus, de receber o retorno de Cristo com a água da perfeição, vocês têm que começar, e aí tem mesmo, é uma afirmação, tem que começar a agir. Mas Mari, o que eu vou fazer? Eu não sei. Mas é na ação, é aquilo que vocês vão fazer com o que vocês estão acessando, com tudo aquilo que vocês estão conhecendo aqui ou reconhecendo aqui, que vocês vão compreender mais do que vocês, compreender ainda mais daquilo que está sendo dito. Porque é só na experiência que a gente compreende aquilo. Então, vou dar um exemplo. A Déia trabalha com massagem e, enfim, que é o que você me fala. Fui fazer massagem. Imagine você, a pessoa chega ali, você com as suas mãos ancorada, sabendo que você é Deus e que você está com Cristo dentro de você. Que ele não retorna mais num humano, e sim, ele retorna através de você. Você vai e opera um milagre ali. Ação. Logo, você vai ter a validação máxima e você vai falar, poxa vida, todo aquele derramamento da Mari, de Micael e todo aquele conhecimento, eu entendi tudo agora. É um exemplo. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode nunca acontecer? Pode nunca acontecer. Claro que não esperem acontecer algo para vocês validarem, por favor. Mas a ação, ela dá esse entendimento. Mas Mari, como é que você sabe tudo isso que você fala? Porque eu tô aqui 10 anos falando. Eu tô aqui 10 anos fechando meu olhinho, quase que diariamente, falando, Senhor Micael, tô disponível. Vem em mim. Fale o que você precisar falar, me diga o que eu preciso fazer. Ação. Pode dizer, Déia. A Val ergueu a mãozinha ali também, mas vamos concluir aqui com o André. Porque aí eu fico pensando na minha família, sabe? Porque é te falar no outro, assim, longe. Eu queria poder ajudar a minha família núcleo também. Sabe? Que aconteça algo, sei lá o que, para ajudar meus pais, por exemplo. Sabe? Seus pais são vivos? Seus pais são vivos? Estão vivos, aí problema financeiro, assim, difícil. E aí eu queria, né, poder ter alguma ideia mirabolante, algo surpreendente, algo milagroso que pudesse acontecer, que pudesse ficar mais leve para eles a vida, mais gostosa, mais fluida. Isso que eu queria, assim. Tô pensando no núcleo familiar agora, assim. Porque, assim, fazer massagem em uma pessoa e fazer um milagre X pode ser até mais fácil do que você pegar a sua família para curar. Eu acho mais complexo, até. Pegar a nossa família e falar, nossa, eu preciso pegar no colo a minha família. Mesmo meu pai com os defeitos dele, minha mãe com os defeitos dela, que me ajudaram um pouco, me atrapalharam um pouco também, nada perfeito.
Mas mesmo assim eu queria poder que as águas de Micael também pudessem me ajudar para eu enxergar além e tentar ajudar o mais próximo possível, que é a família. Que acho que é mais difícil também, que é muito mais fácil você ajudar um desconhecido do que você vai lá ajudar a sua família. Assim, não sei o que vocês acham disso. Mas porque a gente tem que ser mais humilde com a nossa família, porque eles erram muito com a gente, né? Não sei com vocês, né? Mas erraram muito comigo. Eles às vezes não são chatos comigo, mas mesmo assim, acho que é a coisa mais difícil que tem, eu acho, pra mim. E acho que deva querer tentar curar minha família. Eu tenho um viés, depois que eu tive a Júlia, depois vocês também podem acrescentar, que é assim... A Júlia é minha atualização, né? Então, eu aprendo com a Júlia. Eu faço dela um espelho. Por mais que a gente sabe que as crianças usam a gente como espelho, né? Até os neurônios espelhos mesmo. Eles aprendem. Se vocês olharem a Júlia, ela é a cara do Thales, mas ela é escarrado, Mariana. Porque ela fica comigo 24 horas por dia. Então ela fala do meu jeito, ela cumprimenta as pessoas do meu jeito. Ela fala as besteirinhas que eu falo. Ela fala direto de Micael, porque eu fico falando pra ela. E aí, eu inverti um pouco o jogo. Eu uso ela como meu espelho. Então, eu aprendo com ela. Eu aprendo com ela. Então, eu tô no lugar de mãe, ela tá de filha. E a gente trazendo pro seu viés, é assim, você tá no lugar de filha e tem o pai e a mãe. Se você virar a mentalidade e ancorar essa mentalidade de que seu pai e sua mãe deveriam te ver como uma atualização real deles. Então, eles deveriam aprender com você. Ok, isso não vai acontecer. Não, eu também, por exemplo, se eu olhar para o meu pai nunca vai aprender comigo. Ele até fala assim, eu vejo lá que você gesticula, ele vê meus stories e acho que ele não ouve. Aí ele falou assim pra mim, parece que você tá brigando. Ele falou pra mim. Falei, pai, você aumenta o volume, escuta do que eu tô falando. Não, mas nem precisa escutar, parece que você tá brigando. Isso que ele fala pra mim nos stories. Olha como ele me vê. E aí o que eu penso? Logo, se meu pai não vê como uma atualização dele e não vê que ele tem a oportunidade de aprender comigo, porque eu aprendi com ele até um certo tanto, que é comer, escovar os dentes, né? Ser educada e, enfim. Como que eu vou dizer isso? Eu me liberto de ter que salvá-los. Eu não desamparo eles. Então, assim, não vou deixar de fazer, ou se precisar, ou tal. Mas eu não fico querendo salvá-los. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, a Júlia, eu fico treinando ela o tempo todo. Ela também não vai me salvar, porque sou eu que tô aprendendo com ela. Ela veio em 2020. Eu vim. Então, o HD, o chip, a mentalidade dela, os quereres dela, o input espiritual dela é outro. Então, quem tem que aprender aqui nessa relação sou eu. Claro. Essa bichinha é minha professora. Então, deixa eu aprender. Só que eu desenvolvi essa mentalidade. Então, eu não posso querer isso para trás, porque o meu pai e minha mãe não têm. Então, eu me liberto de ser essa salvadora deles. E eu não deixo de fazer aquilo que eu vim fazer. Então, tá aqui, tá aberto. Minha mãe poderia estar aqui, eu chamei ela. Meu irmão poderia estar aqui, eu convidei ele. Meu pai me vê nos stories, poderia estar aqui e não tá.
Eu tô fazendo. Então, Deia, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ah, talvez é mais fácil eu milagrosamente curar outro e não curar o meu? Sim. Claro que é mais fácil. É mais fácil eu falar aqui pra você do que falar tudo que eu falo aqui lá pro meu pai, cara a cara pra ele. Pai, Deus, sabe? Deus, Deus, Deus. Tô tomando uma água lá que é o retorno de... Meu pai é ateu. Se eu falar todo esse rolê, ele fala... Meu Deus, você tá querendo abrir igreja agora. Eu tô até vendo você abrir igreja. Ele já falou isso pra mim. Porque ele é ateu. É insuportável a igreja pra ele. Só que eu criei esses mindsets, então eu me liberto dessa salvação de pai e de mãe. Entende? O mais que você pode fazer é... O jogo, na real, Deia, ele é individual. Se a gente for olhar com maturidade para tudo isso, é difícil assumir isso, mas o jogo é individual. O pai e a mãe é o veículo, é o que deu sustento até certo ponto. Por isso que eles atrapalham, a gente atrapalha. Eu vou falar como mãe, a gente atrapalha mais do que ajuda. Porque se a gente se colocar como veículo, a gente não emaranha, que é o termo muito usado na constelação familiar. A gente não se emaranha com essa questão familiar. A Júlia veio através de mim e segue individualmente um caminho. E eu aprendo com ela. Como eu aprendo com você, com o outro, com fulano. E aí eu entendo, eu fiz uma live sobre isso também, eu tava grávida. Eu entendo que ela não é minha filha. Ela está como minha filha, mas ela é muito mais que minha filha, ela é minha irmã. Tal como você é, o Yara é, o Juan é. E eu faço esse mesmo esquema com o Thales. O Thales é muito mais que meu marido, ele é meu irmão. Irmão, filho de Deus. Então somos todos irmãos. Aí essa coisa parental, ela dissolve um pouco. A gente relaxa um pouco. Então eu não salvo nem meu pai e minha mãe, nem vou salvar a Júlia. E a Júlia também não vai me salvar. Porque eu tô num rolê, eu tô buscando uma evolução que pra mim já não é fácil. Mais do que ela já é evoluída. Agora, parece egocêntrico isso, mas não é. É a realidade. Então, você estando alinhada com você mesmo, posicionada dentro de si, ancorada com essa energia, fazendo aquilo que tem que ser feito, que talvez é um querer da Andréia transbordar para o pai e para a mãe, mas não tem nada a ver você fazer isso. O teu rolê é botar a mão ali na massaginha, por mais supérflua que talvez você ache que seja. Ou é vir pra tela e falar a partir do que você pensa. Ou X, é receber as pessoas do jeito que vocês recebem aí, que a gente foi na tua casa. É assim, ó, derrama. A gente ama vocês sem conviver. O Thales fala do Arthur, ele chora. E eu falei, amor, ele falou, eu não sei, cara, eu falo do cara e me emociono. Você entende? E a gente se viu o quê? 3, 4 vezes, sei lá, conversou 5 vezes no máximo. Entende? O quão profundo é isso? Aí a gente fica gastando carta lá com o pai e com a mãe. Foi muito forte o nosso encontro. Exato, fica gastando carta com o pai e com a mãe e não valida aquilo que você faz diariamente. Que é derramar presença, derramar postura, derramar consciência, sem fazer nada, sem falar de nada, é só simplesmente arrumando a caminha do jeito que vocês arrumam o primeiro chalé que vocês fizeram lá, coisa divina. Você entra lá dentro e fala, meu Deus, que lugar lindo.
Você entende? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês lá o que o cara faz e que me tocou demais, profundamente. Eu senti um querer em fazer. Ir pra rua, eu já tô com isso faz um tempo já. Ir pra rua e não é resgatar. Eu percebi lá que ele não resgata. Ele simplesmente dá um banho, ele simplesmente troca a roupa, ele dá o que comer. Ele faz com algumas crianças, ele compra toda a caixinha, isso eu já faço. Enfim, é uma ação. Tem gente que vai se sensibilizar com isso, tem gente que nem vai tocar nisso. É outra coisa. Isso é cocriar, entende? Ah, mas Mari, a gente vai deixar o pai e a mãe? Claro que não. Eu também tenho esse anseio. Nossa, se meu pai e minha mãe morassem aqui, onde eu moro, eu podia ver todo dia. Não, é inconcebível pra minha mãe. Eu trouxe ela aqui, ela falou, inconcebível morar onde você mora. Não tem nada a ver, tipo assim. Enfim, mas pai e mãe é um papo longo. Mas é uma postura minha. E você também pode esmiuçar tudo isso e ter outro tipo de insight, ter um outro tipo de postura, ter um outro tipo de jeito de manejo disso. A mãe do Thales já é o oposto de tudo isso. A mãe do Thales, ela é sedenta por tudo que a gente fala e faz. Ela é sedenta. Ela tá em tudo. Ela não vem aqui ao vivo porque ela não consegue por causa do horário, mas eu sei que ela me vê. Eu sei que ela assiste. O Thales fica falando, ela faz assim, ó. Ela entendeu o rolê, que o Thales é a atualização dela. E ela fica, ela anota e ela quer. E toda vez que a gente fala, tem água de Micael, ela quer beber de novo. Ela quer. E ela é uma super ativa. Super. E o pai do Thales, só para finalizar o assunto aqui, em relação à família, o pai do Thales também tinha um outro conceito sobre tudo isso, morria de medo que a gente montasse uma igreja lá na chácara, não entendia nada do que a gente fazia, repugnava no máximo, assim, não podia falar nada disso. Quando ele foi pra cama, ele ficou acamado, o câncer tomou todo o corpo dele, ele muito lúcido, muito jovem, ele mandou chamar o Thales e falou, sabe aquelas coisas que vocês fazem lá? Falava pro Thales, sabe aquelas coisas que vocês fazem lá? Thales, as águas de Micael. Então, acho que agora chegou a hora de eu tomar. E aí ele tomou, e na luz pegou, ele tomou a luz, e aí chamou o Thales, me chamou lá e falou, tá pegando isso, hein? Vocês estão querendo que eu morra? Aí ele inverteu um pouco, o Thales falou, calma, pai. Morrendo você já tá. Essa oportunidade é de você fazer uma passagem mais consciente e deixar toda essa crosta de vida que você teve, você deixar aqui na terra, ser enterrado ali com o teu corpo. Você tá tendo a oportunidade de morrer consciente. E de fato, eu não me recordo se ele tomou todas, assim, ou se ele morreu antes. Quando ele morreu, o Thales falou assim, logo que você chegar e que você acordar lá, se você quiser nos chamar, nós estamos aqui. E ele, vocês estão de brincadeira. Estamos aqui, pai. Eu e a Mariana, a gente faz muito resgate espiritual, a gente tá aqui, não vai passar perrengue. E passou 1, 2, 3 meses, não me recordo exatamente, ele chamou. Ele chamou, pediu perdão, ele reconheceu, ele viu tudo, que, enfim, todo o contexto dele lá. E ele falou, que bom que eu passei consciente, porque agora eu tô consciente aqui, eu quero estudar, eu quero entender. E ele já veio várias vezes falar de coisas inimagináveis, que eu não tinha acessado ainda, mas que é do plano que ele tá. Então ele já falou de família, todos os perrengues que ele teve aqui, ele foi estudar lá. Então ele tá aprofundando nos temas. E aí ele vem e fala, não, vocês não têm noção, eu tô estudando sobre isso, e é isso, com isso. E aí ele tava abismado, isso a gente já tinha como informação, que nós somos
Nós somos antepassados de nós mesmos. Então, Mariana, fui minha trisavó. E aí você vem de novo. Então ele estava passado, que era esse rolê. Enfim, coisas que acontecem e que levam às vezes um tempo para acontecer. Tem coisas que acontecem imediatamente. Tem gente que a gente já pôs a mão e curou. Tem gente que a gente já pôs a mão e morreu. A gente foi no lugar doar energia para a pessoa morrer. E ela morreu. Morreu consciente. É isso que eu quero que vocês explorem, assim, é muito abundante navegar no espiritual. É muito abundante. É muito grande, né? Uma grandeza. É o caminho verdadeiro para a liberdade e para a realização. A Andréa perguntou dos animais. A única experiência que eu tenho é de pessoas que deram água de Micael para algum animal. Mas várias, assim, várias. Não foi uma específica, várias. Quem tem animal sempre me pede, posso dar um pouquinho de água de Micael? Sempre me falam isso. Pode pôr lá na garrafinha da água, pode não sei o quê. Eu sempre falo para perguntar pro animal. É aquela conversa meio de louco. Por quê? Porque o animal, ele não precisa dessas frequências. E não é que ele precisa porque não precisa. Porque ele tem um nível de consciência. E a evolução dele, o rolê dele é outro. Por exemplo, se somos Deus e podemos, entre aspas, curar. Eu tô com uma cachorra que tá com 13 anos, tá pegando pra ela, sabe? Então, eu pensei muito em águas de Micael para ajudar ela. Também não sei se é pra vida ou pra morte. Aí, né, só Deus sabe. Mas pegou pra mim também falar de águas de Micael nesse momento super delicado de um cachorro meu que tá quase indo embora. Entendi. Mas tá tudo bem. Hoje, comi um remédio bom e ela tá melhor. Então, tô feliz. Mas também, pegou porque tá pegando com a mas tem que deixar aí. Tem que deixar aí. Eu não tive filho, né? Então, eu não tenho uma reset meu ali. Não tenho. Tenho só os animais. Então, pra mim, os animais também é um pouco da minha missão também. Os animais, a gente sente, eu e o Arthur aqui. Eu sei disso. Enfim, vamos... Acho que a Val tava por aí. Val, você tá aí ainda? Estou aqui. Quer falar, Val? Queria só colocar 2 pontos aí, que foi a primeira conversa que você falou sobre a questão da escola, do Halloween, achei sensacional. E até queria compartilhar o que você sente sobre isso, porque a minha família é muito religiosa, minha mãe, muito religiosa,